Olá, eu sou o professor Alexandre, professor de Química, e nós estamos juntos em mais um vídeo desse quadro O que é? Uma abordagem clara e direta dos principais conteúdos da Química. Nesse vídeo, o que é uma base de Lewis? O que é, Alexandre, uma base de Lewis? Uma base de Lewis é toda espécie química, molécula ou íon capaz de doar um par de elétrons. Isso é muito importante. Qualquer espécie química capaz de doar um par de elétrons é uma base de Lewis. Um ácido de Lewis recebe um par de elétrons. Uma base de Lewis doa um par de elétrons. Então, o conceito de Lewis é um conceito ácido-base envolvendo par de elétrons. Quem doa um par de elétrons é uma base de Lewis. Quem recebe o par de elétrons é um ácido de Lewis. Então, toda espécie química, ou molécula, ou íon, capaz de doar um par de elétrons em uma ligação covalente coordenada, antigamente chamada de ligação dativa, é uma base de Lewis. Coloquei aqui um exemplo. A LCl3, que é o cloreto de alumínio, reagindo com o ânion cloreto, dando esse ânion que é o AlCl4-. Vamos fazer aqui as fórmulas eletrônicas. A LCl3. Veja que o alumínio, ele é uma exceção ao octeto. O alumínio no AlCl3, ele está com 6 elétrons. 2, 4, 6. Esse tracinho representa uma ligação covalente normal, um par de elétrons. Já o cloro, ele está com o octeto completo. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Então, no AlCl3, o alumínio está com deficiência de elétrons. Ele é uma exceção ao octeto, ele está só com 6 elétrons na camada de valência. Já o ânion cloreto, Cl-, ele está com 8 elétrons, está com o octeto completo. 2, 4, 6, 8. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui uma espécie que está com octeto completo e uma espécie que está com octeto incompleto. Então, essa espécie que está com octeto incompleto vai receber o par de elétrons. O cloreto não vai doar, ele vai compartilhar o par de elétrons dele também com a LCl3. Então, quem recebe um par de elétrons é um ácido de Lewis. O AlCl3 vai receber um par de elétrons para completar o seu octeto. E o cloreto vai doar, né? Doa, ou vamos colocar aqui, doar, ou doa par de elétrons para o AlCl3. Quem doa par de elétrons é uma base de Lewis. Então, nós vamos agora juntar essas duas espécies, o AlCl3 com o cloreto. Vamos colocar agora uma ligação entre os dois. Aqui o AlCl3 e o cloreto. Antigamente, se colocava aqui uma setinha para indicar que esse par de elétrons pertencia antes somente ao cloreto. E agora está pertencendo tanto ao alumínio quanto ao cloreto. Hoje em dia não precisa mais colocar setinha para indicar uma ligação covalente coordenada, antigamente chamada de ligação covalente dativa. Por quê? Porque o aluno que sabe, ele percebe, esse par de elétrons pertencia ao cloreto. Agora ele é também do alumínio. O cloreto foi o átomo que compartilhou o par de elétrons e o alumínio o átomo que recebeu o par de elétrons. Não precisa mais colocar a setinha. Então, toda espécie química que recebe um par de elétrons é um ácido de Lewis. Toda espécie química, íon ou molécula, nesse caso um íon, que doa um par de elétrons é uma base de Lewis. Vamos ver como o conceito de Lewis é o conceito mais abrangente do que o de Arrhenius e do que o de Bronsted-Lowry. A LCl3 é um ácido de Lewis, não é um ácido de Arrhenius, porque o AlCl3 em solução aquosa não vai sofrer ionização produzindo exclusivamente íons H+. Então ele não é um ácido de Arrhenius. Não é também um ácido de Bronsted, porque o que é um ácido de Bronsted? É uma espécie química que doa H+. Como é que ele vai doar H+, se nem H+ ele tem? Então, a LCl3 é um ácido de Lewis, porque recebe um par de elétrons, mas não é de Bronsted, não é de Arrhenius. E o cloreto não é uma base de Arrhenius, porque o que é uma base de Arrhenius? É uma substância que em solução aquosa sofre dissociação iônica, liberando como ânion exclusivamente o ânion hidróxido, que é a hidroxila, OH-.
Se o cloreto nem hidroxila tem, como é que ele vai liberar hidroxila em solução aquosa? Então, o cloreto não é um ácido de bronze, não é uma base de arrênios. É uma base de bronze? Não, porque o que é uma base de bronze? É uma espécie química que recebe H+. Nessa reação aí, ele não está recebendo H+. Então, não é uma base de bronze nesse exemplo, porque não está recebendo H+, ok? Então, é uma base de Lewis porque doou um par de elétrons. Então, observe que o conceito mais abrangente é o de Lewis, porque trabalha com elétrons, não trabalha nem com prótons. Porque aqui, ó, nem próton tem, nem pode doar H+, nenhuma das espécies aí pode doar H+, para ser um ácido de bronze, que é quem doa H+. Mas uma dessas espécies pode doar um par de elétrons, porque tem pares de elétrons disponíveis, e pode receber um par de elétrons. Então agora, você é doutor ou doutora no conceito base de Lewis. Você consegue explicar cada palavra dessa definição. O que é uma base de Lewis? É toda espécie química, molécula ou íon, nesse caso é um íon cloreto, capaz de doar um par de elétrons. Quem doa um par de elétrons é uma base de Lewis. Em uma ligação covalente coordenada ou dativa, que é a ligação que se formou entre o cloro e o alumínio, nesse ânion, que é o AlCl4-. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, clique em gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Deixe o seu comentário propondo qual é o novo vídeo que você quer ver nesse quadro O que é? Então, este é o vídeo O que é uma base de Lewis. Nós vamos nos encontrar em outros vídeos desse quadro e em outros vídeos do canal. Tchau, um grande abraço, a gente se vê, até a próxima!